Vídeo, eu vou estar falando para vocês como eu faço a edição dos meus vídeos. Eu vou estar ensinando para vocês como vocês podem estar fazendo uma edição de vídeo que é simples, mas que passa um profissionalismo no material. Vou estar ensinando aqui, vocês podem replicar no material de vocês. Vou estar ensinando vocês como vocês podem estar criando identidade nos vídeos de vocês, entendeu? Isso aí acaba trazendo um profissionalismo muito maior pro material de vocês. Não ficar entregando vídeo genérico, porque isso aí acaba com o engajamento de qualquer rede social. Então, se você está interessado nesse tipo de conteúdo, peço que você se inscreva aqui no canal, porque aqui tem bastante conteúdo sobre isso. E se liga no vídeo que eu vou estar ensinando de uma forma muito fácil aqui pra vocês, beleza? Bom, galera, nesse vídeo aqui eu vou estar ensinando pra vocês como é que é o meu processo de edição de vídeo. Vou estar dando aqui alguns insights pra vocês de que eu faço no meu processo pra estar deixando uma edição um pouco mais profissional. Eu não vou estar editando um vídeo necessariamente pra vocês aqui, mas eu vou estar dando esses insights que vocês podem estar utilizando nas próximas edições de vocês, beleza? Aqui eu tenho esse vídeo que eu editei pro meu Instagram e eu vou estar mostrando o que eu fiz pra estar deixando essa edição um pouco mais profissional. Aqui eu separei uma lista de coisas que são importantes para vocês utilizarem na aula da edição de vocês. O primeiro passo é o corte, né? Vocês vão pegar o material bruto e vão fazer o primeiro corte. Então aqui, ó, eu tirei todos os respiros da minha fala, tirei também a questão dos gaguejadas que eu posso dar, coisas que podem estar saindo de forma errada, e para poder deixar uma coisa mais fluida e um pouco mais fácil de entender, beleza? E aqui na hora do corte é onde vocês vão dar a questão vão criar o storytelling de vocês, beleza? Tipo, o que vocês querem que entre, o que não entre de fala, beleza? Exemplo, vamos dizer que às vezes eu repeti muito da mesma coisa. Eu falei a mesma coisa, só que às vezes de forma diferente. Então, às vezes não é interessante tu colocar no vídeo, entendeu? Eu acho que tudo isso aí a pessoa tem que ficar ligada. Exemplo, eu falo uma coisa de uma forma, aí eu vou lá e falo da outra forma. Essa é a mesma coisa. Então, tipo assim, tudo isso importa na hora da edição, para deixar uma edição um pouco mais fluida, uma edição um pouco mais fácil de ser consumida, vamos dizer assim. Viu seu perfil e você tem até um conteúdo bom, mas a sua edição está te sabotando. A maioria dos criadores passa horas criando roteiro, gravando, mas na hora que posta o vídeo parece que a edição foi feita em 10 minutos. Aí a pessoa coloca a culpa na câmera, no nicho, mas o verdadeiro culpado é a edição. Eu edito Reels com uma coisa em mente: fazer quem assiste querer assistir até o final e ainda pedir mais. Se você busca uma boa edição e resultado para seus vídeos, me chama na DM. Vocês perceberam que eu fiz esse vídeo aqui de uma forma que sempre está sendo colocado de uma forma contínua, não tem pausa, entendeu? Eu acho que a pausa, ela pode ser usada, mas tem que ser de forma intencional. Tipo assim, pô, eu quero causar uma tensão. Geralmente em filmes de terror isso é utilizado, quando tá rolando muito um áudio e do nada as pessoas simplesmente cortam aquele filme do nada e dá aquela pausa. Aí cria aquela tensão e depois entra uma cena que geralmente é a jumpscare e que pode gerar essa tensão, entendeu? Mas quando não é feito de forma intencional e deixa um espaço muito grande, acaba deixando o vídeo chato. E as pessoas ficam, sei lá, no tédio, não conseguem consumir isso de uma forma legal. Então o primeiro passo, que é o corte, que é para dar dinâmica e tirar pausas, já foi feito, beleza? O segundo passo que você não tem que colocar bem aqui são os inserts. Nesse vídeo aqui em específico, eu não utilizei inserts, mas eu tenho aqui um outro vídeo que eu criei, que eu coloquei alguns inserts. E que os inserts, em geral, são para exemplificar. Tipo assim, vamos dizer que tu tá falando assim, eu fui ao médico. Aí tu pode colocar a imagem de um médico, tu indo ao médico, ou alguma coisa que remeta àquilo, entendeu? Tu pode pegar em vários bancos de vídeo. Eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês de bancos que são interessantes. Só tem esse daqui, ó. Esse aqui é um exemplo. Você vem aqui, seleciona a opção de vídeo, coloca aqui médico, como de exemplo. Já pode ser uma opção, ó. Então, tipo assim, os inserts, eles servem pra mostrar alguma coisa. Tem um princípio do storytelling chamado show don't tell, que é tipo assim, não fale, mostra, basicamente isso. Então, tipo assim, quando se trata de storytelling, é interessante tu mostrar ao invés de estar só falando, entendeu? E isso traz um pouco mais de dinâmica pro vídeo. Ó, tem isso aqui eu tô mostrando que são bancos gratuitos. Tem o Saber, também é um exemplo. Só que aqui, eu acho que tem imagens muito genéricas. Vamos dizer que trabalha para algum médico e ele simplesmente... você pode pedir para ele gravar algumas imagens dele atendendo alguém, coisa do tipo, entendeu? Tudo isso para ser usado como insert, porque deixa algo mais profissional e traz um pouco mais de identidade, entendeu? Porque, querendo ou não, essas imagens de banco são boas? São. Porém, ela deixa muito genérico o vídeo de vocês. Porque tem muita gente que usa esse tipo de imagem. Vocês podem estar usando GIF, no site aqui, ó. GIF. Vocês podem estar usando imagens que são atreladas ao assunto que vocês estão falando, beleza? Basta você botar aqui, ó, médico. Talvez em português não apareça tanto, mas vocês podem colocar aqui em inglês, pode ter até mais resultados, entendeu? Isso também traz um pouco mais de identidade pro vídeo de vocês. Caso vocês queiram trazer um vídeo com um estilo mais comédia, pode usar esses aqui.
entendeu? Tudo isso aí faz parte da identidade de vocês, beleza? Basta vocês voltarem e saber explorar isso bem. Isso é um ponto importante, beleza? Isso aqui são alguns exemplos. Vou deixar aqui na descrição esses links aqui para vocês estarem pesquisando e buscando material, beleza? Então, o corte e os inserts já foram. Agora eu vou colocar alguns efeitos. Aqui, para exemplificar os efeitos, eu gosto de colocar preto e branco para enfatizar alguma coisa. Exemplo, é bem que eu quis dar uma ênfase nessa parte bem aqui que eu falo. Aí a pessoa coloca a peruca na câmera, no nicho, mas o verdadeiro culpado é a edição. Então aqui eu dei um zoom no meu rosto, aí eu coloquei esse efeito aqui de vinheta, ó, vocês podem estar vendo aqui, ó. Eu coloquei esse efeito aqui de vinheta, né, que é uma overlay. Aqui dentro do vídeo eu coloquei esse efeito aqui que tem dentro do Premiere chamado, cadê? No caso eu usei um Lumetri, se tivesse usado preto e branco. Mas para estar usando esse aqui no Lumetri, basta tu colocar um Lumetri e tirar a saturação e ficar dessa forma, entendeu? Um outro efeito que eu usei foi o Mastering, que é um efeito de áudio, que ele deixa a minha voz com esse aqui para poder dar um destaque. E também dá essa quebra. Eu vim aqui em 10 minutos. Aí a pessoa coloca a peruca na câmera, no nicho, faz o de voz angelical, vamos dizer assim. Como é que eu faço esse efeito? Eu coloco um Mastering, venho aqui na opção de Edit e coloco a opção Dream Sequence, que é sequência dos sons, se tiver em português. Beleza? Então a pessoa vai estar usando e dá essa quebra. Em 10 minutos. Aí a pessoa coloca a peruca na câmera, no nicho, mas o verdadeiro culpado é a edição. Eu edito. E aqui, nesse vídeo aqui, essa parte aqui foi feita na própria gravação. Aqui eu utilizei uma contraluz, onde fica só a minha silhueta, e esse círculo aqui eu utilizei uma luz de preenchimento. Beleza? O único efeito que eu coloquei aqui foi o efeito de RGB. Você pode estar vindo aqui colocar RGB Split, como é um efeito que eu utilizei. Outro pode estar vindo aqui no próprio Film Impact Dashboard e estar procurando aqui o RGB Split e dar esse efeito legal, entendeu? As configurações que eu usei nesse efeito foram essas aqui, caso vocês tenham interesse em saber. Essas são as configurações que eu utilizei, ó, para ficar dessa forma aqui, para dar essa textura. Uma coisa que é importante, que eu estou esquecendo de falar para vocês. Quando vocês estão querendo deixar o vídeo de vocês mais profissional, uma coisa que é interessante para deixar muito profissional é a questão dos efeitos, texturas, coisas que parecem que o vídeo tá palpável, entendeu? Traz esse profissionalismo. Vocês podem colocar RGB, vocês podem colocar um noise também é bom. Você pode colocar aqui, ó. Aqui dentro dessa opção aqui de Film Impact Dashboard, eu gosto de utilizar essa opção bem aqui, ó. Add Glow, porque dá uma textura no vídeo. Ele fica com aquele efeito, acho que é Pro Apple que chama, que a pessoa usa, que fica com essa textura de uma luz mais esfumaçada. Pô, dá uma textura legal, o vídeo de vocês ficar bem profissional, beleza? Então, a parte dos inserts foram essas. A legenda, eu gosto de deixar uma legenda bem minimalista no meu vídeo. A fonte que eu utilizei aqui no meu vídeo foi acho que foi a Helvetica, vou confirmar aqui pra vocês. Foi a Helvetica Compressed, que é uma fonte que eu acho bonita. Eu gosto de colocar aqui nela um shadow. Então, a minha identidade visual literalmente é essa. É uma edição mais clean. Eu não gosto de ficar utilizando aquelas legendas que o pessoal gosta de colocar, que fica aparecendo várias palavras, que eu acho que já tá manjado, todo mundo usa esse tipo de legenda. Eu acho que acaba ficando bem genérico, pra ser sincero. Então, eu uso uma legenda simples aqui, ó. É uma Helvetica em caixa alta com uma sombra. Essas são as configurações que eu uso aqui na sombra, e o vídeo fica dessa forma. Quando se trata de texto também, uma coisa que é interessante é vocês colocarem, que nem eu fiz aqui, ó. Mas isso aqui é só um exemplo, vocês podem estar colocando outras coisas. Eu utilizei aqui esse texto em recorte. Como é que eu fiz esse texto em recorte? Eu peguei o meu texto e adicionei uma máscara nele. Só vim aqui adicionar uma máscara e eu inverti para poder ficar dessa forma bem aqui, entendeu? Usei também a fonte Helvetica. Uma coisa que eu coloquei para dar destaque foi simplesmente cortar onde eu coloquei o texto, bem aqui, certo? Vim bem aqui, eu botei um Lumetri Color, botei um Lumetri e eu mexi um pouco aqui na exposição, entendeu? Você pode perceber para poder dar um pouco mais de destaque, ele ficar um pouco mais legível, dessa forma aqui. Algumas opções de cores aqui. Aqui, ó, ficou o texto dessa forma. Uma coisa que é interessante vocês fazerem no texto de vocês é o seguinte: tem que ter uma boa diagramação, porque tudo isso traz uma estética legal. Por exemplo, aqui Paulo Vitor, eu vou colocar bem aqui, ó, editor de vídeo. Ó, eu gosto de, quando se trata de diagramação, aqui já entra um pouco do design, entendeu? Então, exemplo, ó, eu posso diagramar deixando os dedos do mesmo tamanho, é uma forma de diagramar. Eu posso dar destaque no nome Paulo Vitor, dar um destaque no nome Paulo Vitor e colocar esse aqui menor, que também fica uma coisa interessante. Eu posso estar fazendo dessa mesma forma aqui, adicionando cores diferentes. Exemplo, eu posso vir aqui e colocar o Paulo Vitor em uma cor que tenha destaque, né?
Uma outra coisa que vocês podem estar utilizando no texto de vocês são as texturas, como eu tinha falado anteriormente. Vocês podem vir aqui colocar esse efeito aqui, que eu tinha falado para vocês, ó, o Edge Glow, esse aqui, ó, porque o vídeo traz uma ideia mais profissional. Vocês mexem aqui também no espaçamento do texto, ó, e isso aqui dá um pouco mais de profissionalismo pro vídeo de vocês, entendeu? Então, tipo assim, vocês podem estar adicionando essas texturas, porque tudo isso traz um profissionalismo pro trabalho de vocês aqui. Porque às vezes eu vejo o pessoal fazendo esse tipo de texto bem aqui. Exemplo, ó. Aqui nesse caso aqui é um texto simples, foi só um texto com uma textura. Literalmente foi isso. Mas eu vejo muita gente fazendo isso aqui, ó. Isso aqui traz uma cara extremamente amadora pro vídeo de vocês, ó. Ficar vindo aqui e colocar aqui no vídeo. Exemplo, pra gente botar aqui no final pra ter uma noção. Aqui, ó. Pegar, colocar stroke no vídeo de vocês. Cara, se ficar muito feio, de verdade, não traz profissionalismo. Isso aqui traz uma ideia de... Claro, que essa função tá aqui é pra ser usado, mas acho que tem que saber usar de uma forma inteligente. Não ficar fazendo de qualquer forma, porque senão acaba se tornando algo bem amador. Às vezes eu vejo pessoas colocando isso aqui, colocando stroke em vídeo. Cara, não faz essa parada não, isso aqui fica feio, entendeu? Aí pega aqui e coloca às vezes fontes diferentes, por exemplo. Só vem aqui e coloca 2 fontes diferentes. Às vezes até 3 fontes diferentes. Coloca uma coisa aqui, uma fonte aqui, uma fonte aqui. Cara, se vocês querem trabalhar com fontes diferentes, no máximo 2. Se for usar 3, cara, é com uma coisa assim muito específica, com uma parada assim mais artística. Mas quando trabalha com uma família de fontes, que eu acho que pode ficar melhor. Trabalha com 2 fontes no máximo, as fontes que combinem, entendeu? Tem vários exemplos na internet, vocês podem estar pesquisando. Então, assim, é uma forma interessante de trabalhar com texto. Então, a legenda é isso. A gente já trabalhou legenda e efeitos também, já falei aqui pra vocês. Agora, questão da música. A música eu utilizo dessa forma bem aqui. Uma outra coisa que eu vou encaixar dentro de música e áudio. Vocês podem estar pegando aqui o áudio. Eu gosto de utilizar efeitos aqui, ó, nessa parte de Audio Track Mixer. Eu gosto de colocar o meu áudio na primeira track de áudio. Aí aqui nessa parte, ó, no track mix de vocês sempre deixa aqui em 0, porque se você colocar muito pra cá, ele vai colocar o áudio muito pro lado, que no caso aqui é o lado esquerdo. E aqui o right, que é o R0, vai ficar muito pra direita, entendeu? Então, vocês têm que ficar de olho nisso, pra não ficar um áudio muito só pro lado. Então, no geral, deixa em 0. Os efeitos que eu gosto de colocar no meu áudio é o Single Band, que é um efeito. Eu só venho aqui na opção de essa aqui, ó, amplitude e compressão, e coloco aqui, ó, Single Band Compressor, que é uma função legal. E coloco aqui o rádio limiter. Coloco aqui 1/-1 aqui no meu áudio. E aqui eu vou ajustando de acordo com a necessidade, entendeu? Ó, vou colocando aqui dessa forma, que vai ajustando meu áudio de acordo com o que eu quero. Ele vai deixando a música mais alta. Exemplo, ó. Viu seu perfil e você tem até um conteúdo bom, mas a sua edição está te sabotando. A maioria dos criadores passa horas criando roteiro, gravando, mas na hora que posta o vídeo, uma coisa que vocês têm que ficar de olho é o seguinte: quando vocês estão trabalhando com o Audio Mixer, ele adiciona coisas em tracks. Ou seja, se eu colocar esse efeito aqui na track 1, que foi como eu fiz aqui, ó, por exemplo, track 1, ele vai adicionar em toda essa track. Então, qualquer coisa que eu colocar de áudio aqui nessa track 1, todos esses efeitos vão ser aplicados nessa track, entendeu? Então sempre que eu coloco meu áudio, eu coloco nessa track aqui. Eu trabalho por track. Aqui eu usei um aplicativo para nivelar o meu áudio, que é esse aqui, ó. Por exemplo, ó, tem um aplicativo aqui chamado Levelator. Aqui, ó, CN Levelator. Ele é de graça. Literalmente, tu vai editar tudo o teu corte, colocar os efeitos não coloca efeito na verdade, só coloca as transições de áudio. Como é que faz essa transição de áudio? Seleciona todos os áudios e dá Ctrl Shift D, que ele vai colocar essas transições aqui, ó, entre um áudio e outro, para poder não ter essa sensação de que o áudio foi cortado, entendeu? Deixa o áudio mais fluido. Então eu pego, depois disso eu venho aqui, depois de ter terminado toda a minha exportação, eu venho na opção de dou um Ctrl M para exportar. Aí eu venho aqui na opção de Wave Form Áudio, que fica aqui embaixo, seleciono o meu local, coloco aqui o áudio e jogo aqui dentro exporto meu áudio. Depois eu só pego, abro o Levelator, aqui ó, abro o meu Levelator aqui ó, abro aqui o meu Levelator e jogo meu áudio aqui dentro. Aí ele vai gerar uma versão com áudio nivelado, entendeu? Assim o áudio fica mais de boa, não fica tipo assim, um áudio mais alto, um áudio mais baixo, entendeu? Geralmente eu faço isso. Então assim eu trabalho o meu áudio, a minha parte de áudio. Se o áudio tiver com muito ruído, eu gosto de colocar também aqui, ó, um denoise, que é uma função de tirar ruído do meu áudio. Ou senão, às vezes, quando já tá, tipo, muito ruim, eu apelo pro Speech, que, tipo assim, ele é uma função que ele vai gerar teu áudio com IA e vai tentar cortar o máximo de ruído e deixar o teu áudio mais profissional possível. Literalmente isso. Em relação à música, o que eu faço?
É interessante, como esse vídeo aqui foi curto, eu só usei uma música, né? Mas é interessante vocês trabalharem com mais de uma música. Se a pessoa tá falando de uma coisa assim muito preocupante, colocar uma música mais tensa. Se a pessoa tá falando de algo mais alegre, colocar uma música mais alegre, entendeu? Então, basicamente, aqui no meu áudio, o que que eu uso de áudio? Eu venho aqui, né, nessa opção de efeitos, né? Efeitos de áudio, aqui na parte de amplitude e compressão, e coloco esse efeito aqui, ó. Acho que é Daisy, você tá comentando. Coloco esse efeito aqui, tem aqui no Edit, e coloco aqui em 100, ó. Geralmente ele vem por padrão, aqui, ó. Assim, mais ou menos. Aí tu vem e coloca aqui no 100. Aí ele vai dar uma ajustada na tua música e ela não fica competindo com a voz. Eu jogo na minha música toda, beleza? E aqui no final, ó, o que que eu faço? Eu dou um cortezinho no final, dou um corte no final, aí eu adiciono aqui um ponto, peço no adiciono aqui um ponto aqui e um ponto aqui, e eu faço essa descida, para como se a música estivesse fazendo um fade, e para poder a música terminar aonde eu quero, entendeu? Eu até fiz um short explicando como faz isso. Aí eu venho e adiciono o efeito Studio Reverb. Depois que eu adicionei o efeito Studio Reverb, eu venho aqui na opção de Edit, coloco a opção Great Hall. Aí já me serve dessa forma. A música ela vai terminar de uma forma ela vai terminar de uma forma mais suave, exemplo, ó. Entendeu? Eu não preciso ficar usando só o fade, porque tem gente que simplesmente vem aqui, ó, terminou o vídeo, aí o cara vem e puxa. Caso fica uma merda, entendeu? Tu terminar dessa forma que eu te ensinei, ela fica mais profissional. Isso aqui é usado até no cinema. As pessoas usam esse truque de edição aqui até no cinema. Bom, agora a gente vai para a parte da exportação, né? Eu vou estar explicando para vocês como vocês fazem um preset de exportação. Eu sempre já uso meus presets de exportação, porque no geral eu sempre edito para rede social. Então já é um padrão que eu uso aqui, né? Isso aqui é para TikTok, Instagram, às vezes até pro short do YouTube. Eu venho aqui, já coloco o meu preset que é exportação Reels. Eu vou explicar aqui mais por alto, porque como eu fiz esse vídeo, acho que fica mais fácil de vocês entenderem no vídeo que eu fiz. Como eu falei, eu vou deixar no card. Depois que vocês configuraram da forma que vocês acham interessante, basta clicar aqui e salvar um preset. Pronto, coloco o nome de vocês, o nome da preset, aí basta vir aqui em Quick Export, e aqui vai estar a opção, entendeu? Nesse vídeo que eu fiz para vocês, que eu deixei no card, eu simplesmente coloco uma exportação que fica adequada para as redes sociais, entendeu? Então, se vocês tiverem interesse, vão lá dar uma olhada nesse vídeo. E galera, no mais é só isso. Depois que o vídeo de vocês estiverem tudo pronto, basta vocês darem uma exportada, acabou, postou na rede social, mandou pro cliente e tá suave. É isso. Se esse conteúdo agregou na vida de vocês, eu peço que vocês deixem um like, se inscrevam aqui no canal e compartilhem esse vídeo para alguém que também vai se interessar por esse tipo de conteúdo. Valeu?